O estádio jornalista Mário Filho, conhecido popularmente como Maracanã, foi inaugurado em 1950 para ser um dos palcos da Copa do Mundo e durante muito tempo foi o maior estádio do planeta. O recorde de público já registrado no Maraca foi de 199.854 pessoas e aconteceu na final da Copa de 50, quando o Brasil perdeu o título para o Uruguai. Ao longo dos anos, o gigante foi passando por inúmeras reformas e, como consequência, a sua capacidade foi sendo reduzida, podendo receber atualmente quase 80 mil torcedores. Situado na cidade do Rio de Janeiro, o Maracanã já foi palco de grandes e importantes momentos da história do nosso futebol, tendo recebido, além da final de 2 Copas do Mundo, também finais da Copa América, da Copa Libertadores, do Mundial de Clubes, entre outras competições. Obviamente, o maior número de campeões no estádio são clubes do Rio de Janeiro, mas vez ou outra aconteceu de um clube de fora do estado e até mesmo do Brasil ter dado a volta olímpica no Maracanã. E nesse vídeo você vai ficar sabendo quais os clubes de fora do Rio de Janeiro que conseguiram ser campeões em pleno Maraca. Em 1951, aconteceu a Copa Rio Internacional, competição que teve sede nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo e que contou com a participação de 8 equipes, sendo que 5 delas vieram do futebol europeu. De caráter intercontinental, Palmeiras e Vasco foram os representantes do Brasil e foi o Alviverde quem conquistou o título da competição ao superar na final a Juventus da Itália. Aconteceram 2 jogos para definir o campeão e o primeiro terminou com triunfo do Verdão por 1-0. No jogo da volta do Maracanã, o Palmeiras confirmou o título com um empate em 2-2, se tornando ali o primeiro clube de fora do Rio de Janeiro a ser campeão no estádio. O torneio Rio-São Paulo de 1952 contou com a participação de 10 equipes e o método de disputa foi o de pontos corridos. Portuguesa e Vasco terminaram empatados na liderança, cada clube com 11 pontos, e como o regulamento na época previa a realização de partidas extras em caso de igualdade na pontuação, os 2 clubes decidiram o título em jogos de ida e volta. O primeiro, realizado no Pacaembu, terminou com vitória da Lusa por 4-2, e o da volta no Rio de Janeiro terminou empatado em 2-2, com a Portuguesa conquistando pela primeira vez em sua história o torneio Rio-São Paulo. Foi em 1959 que aconteceu a primeira competição de caráter nacional no futebol brasileiro e recebeu a denominação de Taça Brasil. Somente os campeões estaduais marcavam presença e em 1959 contou com a participação de 16 equipes. O grande campeão foi o Bahia, que superou na decisão o Santos. Cada equipe venceu uma partida como visitante e, como consequência, um jogo extra para definir o campeão acabou sendo forçado e o estádio que recebeu o duelo foi o do Maracanã. O tricolor da Boa Terra ficou com a taça ao bater o time de Pelé pelo placar de 3-1. Em 1962, a Taça Brasil novamente foi decidida no terceiro jogo desempate, com o Maracanã novamente sendo palco da finalíssima. Na ocasião, os finalistas foram Santos e Botafogo, com cada um deles tendo vencido o jogo como mandante. Disputado no dia 2 de abril, o jogo extra foi um verdadeiro atropelo do Santos, que não tomou conhecimento do Botafogo e ficou com o título ao golear por 5-0 em pleno Maracanã. No ano seguinte, em 1963, o Santos novamente comemorou um título no Maracanã, sendo dessa vez o do Mundial Interclubes. Na época, a competição era disputada em jogos de ida e volta, e o primeiro realizado no San Siro terminou com vitória do Milan por 4-2. Um mês depois foi realizado o jogo da volta, e o Maracanã foi o palco do confronto, com o Santos devolvendo o placar de 4-2 para cima do então campeão europeu. Por conta da igualdade no placar agregado, um jogo desempate 2 dias depois teve de ser realizado, com o Maracanã novamente recebendo o duelo, e o Santos conquistou o bicampeonato mundial ao vencer os italianos por 1-0. A Taça Brasil de 1964 foi decidida entre Flamengo e Santos, com o clube paulista pelo 4º ano consecutivo ficando com a taça. O jogo da ida realizado em São Paulo terminou com goleada do Peixe por 4-1, e na volta no Maracanã, o título foi confirmado após um empate em 0-0. Em 1965, novamente a Taça Brasil foi para as mãos do Santos, e o título novamente foi comemorado no Maracanã. O adversário na decisão foi o Vasco, que foi presa fácil na partida de ida no Pacaembu ao ser goleado por 5-1. No segundo jogo no Maraca, nova vitória do Santos, dessa vez pelo placar de 1-0, em gol marcado por Pelé. Era o 4º título comemorado pelo Alvinegro Praiano em pleno Maracanã, sendo o clube de fora do Rio de Janeiro que mais deu volta olímpica no gigante.
O Palmeiras, em 1967, foi 2 vezes campeão brasileiro, tendo conquistado o torneio Roberto Gomes Pedrosa no primeiro semestre e a Taça Brasil no segundo. Nessa última, o Verdão duelou na final contra o Náutico, e como cada equipe venceu um jogo como visitante, o terceiro jogo desempate em campo neutro teve de ser realizado. Assim como em edições anteriores, o Maracanã foi o palco do tira-teima, e o Palmeiras conquistou o título após vitória de 2-0. Em 1971, aconteceu o primeiro campeonato brasileiro com essa alcunha, e foi o Atlético Mineiro o grande campeão. O título foi decidido em um triangular com as equipes do São Paulo e do Botafogo, e o jogo que decretou o Galo campeão foi contra o Botafogo no Maracanã. A vitória de 1-0 em gol de Dadá Maravilha deu ao Atlético Mineiro o primeiro e até hoje único título brasileiro de sua história. O Campeonato Brasileiro de 1985 teve uma final pra lá de inesperada, já que reservou duelo entre as equipes do Bangu e do Coritiba. Como o Bangu fez uma campanha melhor que a do Coxa durante todo o campeonato, teve a vantagem de decidir o título no Maracanã e em partida única. Só que mesmo com essa vantagem, o clube paranaense conseguiu um empate que acabou forçando a disputa de pênaltis. Convertendo 6 cobranças contra 5 do Bangu, o Coritiba conquistou o título em pleno Maracanã. 1995 foi o ano do centenário do Flamengo, e como presente de aniversário, a diretoria anunciou a contratação de Romário, que chegava com status de melhor jogador do mundo. Mesmo com a presença do baixinho, o rubro-negro fez uma temporada aquém do esperado, chegando a perder 2 títulos em pleno Maracanã. O primeiro foi o do Campeonato Carioca para o Fluminense, com o famoso gol de barriga de Renato Gaúcho, e o segundo título foi o da Supercopa Libertadores, quando foi superado pelo Independiente. O jogo da ida na Argentina terminou com vitória dos mandantes por 2-0, e o da volta no Maracanã, a magra vitória de 1-0 com gol de Romário, não foi o suficiente para evitar o título do Independiente. Em 1997, depois de 3 temporadas ausente no calendário, o torneio Rio-São Paulo foi retomado e contou com a participação de 8 clubes. A decisão do título foi entre Santos e Flamengo, e o jogo da ida realizado no Morumbi terminou com triunfo do Peixe por 2-1. O jogo da volta no Maracanã terminou empatado em 2-2, com o Santos pela 5ª vez em sua história comemorando um título no Estádio Carioca. A temporada de 1997, assim como a de 95, foi bastante frustrante para o Flamengo, já que o clube repetiu o feito de 2 anos antes, ao perder 2 títulos em pleno Maracanã. O primeiro, como já mencionado, foi o do torneio Rio-São Paulo pro Santos, enquanto que o segundo foi o da Copa do Brasil para o Grêmio. O jogo da ida em Porto Alegre terminou empatado em 0-0, e na volta no Maracanã, novo empate, dessa vez por 2-2. E como o Imortal fez mais gols fora de casa, o título acabou ficando com o clube. Em 1999, novamente o Maracanã foi palco da final da Copa do Brasil, e se não bastasse, mais o clube gaúcho levou a melhor sobre um carioca no Gigante. Naquele ano, Botafogo e Juventude mediram forças na disputa pelo título, e o jogo da ida realizado em Caxias do Sul terminou com vitória dos mandantes por 2-1. Na volta, o Maracanã foi palco do maior público da história da Copa do Brasil, já que mais de 100 mil pessoas marcaram presença. Porém, mesmo com tamanho incentivo, o Botafogo não conseguiu reverter o prejuízo e viu o Juventude ficar com a taça ao segurar o empate por 0-0. Em 2000, a FIFA decidiu realizar o primeiro Mundial de Clubes com a sua chancela, e o país que sediou a competição foi o Brasil. Ao todo, 8 equipes marcaram presença, e curiosamente 2 clubes do nosso futebol disputaram a competição, sendo o Corinthians, que jogou como representante do país sede, e o Vasco, que disputou como representante da Conmebol. Os 2 clubes acabaram se classificando para a decisão do título, e o estádio que recebeu o confronto foi o do Maracanã. Com um teimoso 0-0 no tempo normal, o campeão só foi decidido na disputa de pênaltis, com o Corinthians conquistando a taça ao converter 4 cobranças contra 3 do Vasco. 7 anos depois de perder a Copa do Brasil para o Grêmio em pleno Maracanã, o Flamengo conseguiu repetir a proeza, e dessa vez o algoz foi o pequeno Santo André de São Paulo. O rubro-negro, que tinha acabado de vencer o Campeonato Carioca, era disparado o favorito a conquistar o título, já que havia empatado em 2-2 na partida de ida em São Paulo. Porém, errando na estratégia, o time acabou sendo surpreendido e perdeu o jogo da volta por 2-0 em pleno Maracanã, protagonizando um vexame histórico e que jamais será esquecido.
O Fluminense em 2008 tinha um timaço comandado por Renato Gaúcho, e a grande obsessão do clube na temporada era a conquista da Copa Libertadores, competição que conseguiu chegar na final contra a LDU. O jogo da ida em Quito terminou com uma boa vitória dos mandantes por 4-2, deixando a missão do Fluminense no Maracanã bastante complicada. Na volta, o tricolor conseguiu vencer por 3-1 de virada, deixando tudo igual no placar agregado, e como consequência, a prorrogação e a disputa de pênaltis acabaram acontecendo, com a LDU ficando com a taça em pleno Maracanã ao converter 3 cobranças contra uma do Flusão. O ano de 2009 do Fluminense foi cheio de altos e baixos, já que o clube por muito pouco não caiu para a Série B, só escapando da degola na última rodada. Paralelo à luta contra o rebaixamento, o tricolor também estava disputando a Copa Sul-Americana, onde conseguiu chegar na final contra o Algoz LDU. O sentimento de revanche era inevitável, já que um ano antes havia perdido a chance de conquistar a Copa Libertadores pela primeira vez, só que levando uma expressiva goleada de 5-1 logo na partida de ida no Equador, somente um milagre faria com que o clube conquistasse o título no Maracanã. O Fluminense bem que tentou, ao vencer o jogo por 3-0, mas pelo segundo ano consecutivo, teve que ver a LDU comemorar um título em pleno Maracanã. O Flamengo, de longe, foi o clube que mais perdeu títulos em pleno Maracanã para clubes de fora do Rio de Janeiro, e o mais recente maracanazo que o clube protagonizou foi na final da Copa Sul-Americana de 2017. Na ocasião, o Flamengo enfrentou o Independiente, e uma revanche era bem vista pelos torcedores, já que em 1995, o mesmo Independiente havia conquistado a Supercopa Libertadores sobre o rubro-negro. Porém, perdendo na ida na Argentina por 2-1 e apenas empatando na volta no Rio de Janeiro por 1-1, o Flamengo mais uma vez teve de ver o Independiente comemorando o título no Maracanã. E na sua opinião, qual o próximo clube de fora do Rio de Janeiro que vai conquistar um título no Maracanã? Não esqueça de deixar o seu like junto com a sua opinião nos comentários.